tá bom? Vamos levar nosso pensamento ao alto, agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em contato com essa doutrina maravilhosa, que é o Evangelho de Jesus, à luz da espiritualidade, né? Com as ferramentas que a terceira revelação veio até nós através da codificação do Kardec, trazendo o Consolador prometido, né, no Evangelho de Jesus, com a compreensão da espiritualidade. A toda essa grande oportunidade que estamos tendo nesta encarnação, a nossa gratidão. Agradecer a todos os espíritos que se envolveram em nome de Jesus, a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que nos intuem, né? As entidades da casa Lucas de Assis, a cada um o seu anjo da guarda, os seus mentores, amigos espirituais, sempre a nossa gratidão, elevando o nosso pensamento ao alto. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Nós vamos, então, hoje ter contato com o capítulo 12, no capítulo 12 da obra Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, da psicografia realizada pelo Chico Xavier, da coleção André Luiz, né? E esse é um livro que é dividido em 40 capítulos, são pequenos capítulos, mas dizem muito, em poucos parágrafos, em poucas palavras, muitas vezes despertam para outras reflexões nossa à luz da doutrina. Inclusive, já não só em relação a essa obra dos capítulos anteriores, mas também em outras obras que já estudamos ou já tivemos até contato. E muitas também daquelas da atualidade espiritual vindas através, organizadas, né, pelo espírito de Inácio Ferreira, através da psicografia do Carlos Bacelli. Mas então, esse capítulo 12, é importante sempre a gente dar uma recapitulada em algumas situações que nós já referimos em capítulos anteriores, que esse fato que se dá neste capítulo está sempre intrincado com outras situações. Então, o que que aconteceu? A Antonina, né? Bom, o Clarencio, o Hilário e o André Luiz foram, em desdobramento, levar a Antonina lá no Entucandário para que ela tivesse a visita do seu filho desencarnado, a criança, né, desencarnada, o Marcos, né, que havia desencarnado, e que foi feita a visita para ele. Lógico que nessa visita também já foi realizada a visita ao Júlio, filho da Odila, né, e do Amaro, irmão da Evelina, que estava ainda encarnado durante a descrição dessa obra, né? Então, é só para se relembrar, então foi naquele educandário que ficamos sabendo que a Blandina, que foi o espírito da Mei, né, é o espírito da Mei, que trabalhou muito com Chico Xavier e desencarnou cedo e tal, e ela é uma das responsáveis lá nesse educandário de cerca de 2.000 crianças, e que a Blandina era responsável por 12, mas tinha as outras atividades dela. Vimos no capítulo anterior também a Mariana, né, que também é responsável, responsável perante até a doutrina católica, né, e de igrejas católicas, de vínculos com esses familiares associados a essas crianças que estão em processo lá de recuperação nesse grande educandário. Então, dando sequência, então, aqui vamos fazer a leitura e o comentário. Já nesse primeiro parágrafo, nós vamos nos defrontar com uma situação muito curiosa que nós já tratamos em capítulos anteriores. Então, diz: estudando sempre. Às despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda
em pouco tempo achávamos-nos de novo no caminho terrestre. Ou seja, Clarencio, Hilário e o André Luiz, esse relato do André Luiz, levam de volta dois espíritos em desdobramento, uma Antonina e a outra mãe de uma outra criança que não é denominada, não dá nem o nome dela aí, mas não é importante. Importante é que as duas retornaram, primeiro entregaram essa outra, que não é mencionado o nome, e houve a condução do espírito de Antonina de retorno ao seu lar, ao seu corpo físico, ou seja, estava dormindo em desdobramento, fez essa viagem espiritual até esse educandário. E aí agora, vejam só como é curioso isso, e a gente prestar bem atenção nesse parágrafo aqui, ele menciona uma situação que eu já até havia colocado nos 3, 4 capítulos anteriores, que era a questão das dimensões espirituais, ou o fuso horário, ou a diferença entre que houve o relato em capítulos anteriores, e quando eles foram a esse educandário, que fica numa região superior à nossa dimensão, talvez seja até um pouquinho bem superior, né? Porque lá nessas dimensões superiores há uma diferenciação, que pode-se dizer, em relação ao fuso horário. Por quê? Porque tinha um relato lá de capítulos anteriores que, quando eles foram visitar, chegaram num ambiente ensolarado, uma praça muito bonita dentro desse educandário, as crianças estavam algalhadas, brincando, correndo, né, e bem felizes. E aí a Antonina sai da cama dela, estava dormindo e era noite. Como é que pode isso? Foi até um questionamento que eu fiz, e eu, sinceramente, até procurei estudar, não encontrei muitas respostas. E aí esse parágrafo aqui me fez também aprofundar um pouco mais desses estudos, que foi ontem eu até procurei mais coisas, né, na doutrina de outras obras que tratam do assunto, e é curioso isso, eu até vou ler aqui para a gente comentar. Da faixa, saindo desse educandário, da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada atingiam o distanciado horizonte. Ou seja, saíram de lá, sol, né? Estava dia pleno, né? Era de manhã, lógico. De lá saíram, retornaram para a crosta terrestre, e na crosta terrestre estava os primeiros raios da alvorada, né, do amanhecer. Ou seja, saíram, quando em desdobramento, saíram daqui na madrugada, né, em madrugada profunda, era bem escuro, e foram até essa dimensão, já era lá sol a pino, já era manhã ensolarada. Retornaram e estava aqui na crosta amanhecendo. Muito curioso isso, e aí a compreensão que, assim, avançando um pouco mais nesses estudos e procurando outras obras, outros autores, colocando essa questão da distância, da, assim, das dimensões entre elas, e a explicação mais lógica que eu encontrei foi de um determinado estudioso, né, que estavam debatendo isso um outro estudo de outras obras, que as dimensões espirituais da Terra, isso tem explicação até pela física quântica e pelo distanciamento. Quanto mais elevada a dimensão, mais próxima do mundo da luz, ou seja, mais próxima dos reflexos da luz solar, e menor é o espaço de tempo do tempo a noite para essas dimensões superiores, ela é menor do que a noite aqui na dimensão da crosta terrestre. Da mesma forma que as dimensões inferiores à crosta terrestre, o período
né, de breu, da escuridão da noite, é superior ao nosso aqui. Isso até teria explicação, porque também nos quadrantes da Terra, né? Vai ver lá a questão da latitude e longitude, né? Do Polo Norte e o Polo Sul, e que vai ver a distância que é aí, claro, pela rotação da Terra, mas no sentido das dimensões superiores à crosta terrestre, isso se dá de quanto mais próximo, mais elevado, maior é o período de claridade. Então, por isso, nessas dimensões, e isso também ocorre lá no nosso lar, que ainda pode se considerar o nosso lar, que diz, é um umbral fino, é uma dimensão bem superior à nossa aqui, mas é uma dimensão da crosta terrestre. Lá o dia também é mais longo do que aqui para nós, independente do quadrante do nosso planeta. Então, é curioso isso e é impressionante que aí eu estava realmente com essa dúvida e esse parágrafo me fez até pesquisar um pouco mais e encontrar essa explicação, que é uma coisa bem lógica, né? Quanto mais elevado, mais se expande a luz. Quanto com a tendência maior da dimensão se encurtar, menor é o espaço também físico e menor é a reflexão da luz. E a luz é a luz solar? Sim, é a luz solar. Mas o Sol é o mesmo Sol nas suas diferentes dimensões. E também as estrelas, os planetas, tá? Tudo que existe no universo tem as suas dimensões físicas, vou chamar entre aspas, física, o que que é a matéria física? Nada mais é do que energia coagulada, né? Quanto mais se expande, mais é, a capacidade de transmissão sobre o universo é bem superior. Assim também vale para o corpo espiritual, o corpo físico das dimensões espirituais. Quanto mais etéreo, menos coagulada é a matéria do corpo espiritual, corpo físico da dimensão. Quanto mais denso, quanto mais energia compacta, mais o espírito necessita de um revestimento mais denso. E é assim que essas dimensões inferiores da crosta terrestre, que os espíritos têm um corpo, entre aspas, físico, né? Um corpo espiritual mais denso do que o nosso corpo físico. Então, isso fica assim de parênteses, é muito interessante, porque essa questão leva também a uma reflexão do como se dá isso, e tem muita lógica. Imagina só que a gente até falou em outra oportunidade sobre essa questão. Os pais, quando nós saímos do corpo durante a noite, nós não vamos do outro lado, as visitas espirituais elas são muito mais facilitadas até por essa situação do fuso horário. Por quê? Quando a criança que se encontra com a mãe, e isso tem diversas obras, diversas comunicações espirituais, mensagens e tal, que dão notícias desses encontros durante a noite, e ficaria muito sem explicação. Eu estou dormindo aqui, o outro está dormindo lá, eu fui lá na dimensão e tive um encontro que estavam lá se divertindo na praça, no parque, ou seja, onde for. E como se deu esse encontro? Se chega lá, está todo mundo dormindo, porque o espírito também dorme. O espírito, entre aspas, né, vai chamar essas crianças, também dormem nesse educandário. Mas essa diferença deste fuso, ela facilita muito isso e torna as coisas mais lógicas, mais fáceis, né, de interagirem, né? Isso é uma questão muito, muito curiosa e explica muita coisa, que às vezes a gente fica assim, tá, saiu do corpo durante a noite, fala, se encontrou com a criança. Se encontrou aonde? Aqui dá para ver, foi num Ducandário, numa praça ali, né? Então, principalmente esse Marcos com a Antonina, né? Já o outro rapazinho, o Júlio, estava lá perturbado e está sendo, inclusive, sendo tratado para um encaminhamento para uma nova reencarnação. Bom, seguindo então, o Clarencio, então, restitui a companheira de Antonina ao lar, aquela outra que não foi mencionado o nome, depois de afetuoso a Deus.
e sem maiores delongas, demandamos o ninho doméstico da nossa amiga Antonina. Ou seja, Antonina morava numa casa bem humilde e tinha mais dois filhos lá e era um quarto só, um quarto para ela e para as duas crianças, dois filhos, e aquele que desencarnou é o Marcos, que ela se despediu há pouco. Antonina mostrava-se calada e tristonha. Tristonha por quê? Fez a visita, tem uma boa impressão. Quantas vezes, mesmo no mundo dos encarnados, fazemos a visita a alguém, a um afeto nosso, uma pessoa que estava com muita saudade, né? Interagiu bem, e aí é o momento da despedida. É uma coisa que causa uma determinada angústia, uma apreensão da saudade repentina. Então, ela tinha esse sentimento de ter reencontrado o filho desencarnado em desdobramento, em espírito, né? Espírito dele, espírito dela, desdobrado do corpo que estava adormecido, estava lá dormindo na casa dela. Dirceia teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que precedera na longa viagem da morte, aquele que havia o Marcos, que morreu antes, e ela estava com muita saudade, e ela teve aquele sentimento de querer ficar ali. Aí vamos explicar outras situações para a gente ver como é que se dá. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos, que estavam lá dormindo também. Ela retorna conduzido pela essa equipe, principalmente o Clarence, para se acoplar novamente ao corpo, ou seja, se preparar para acordar na manhã que já estava se avizinhando. O ministro Clarence Paternal, fê-la deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem, ou seja, acoplando ao corpo físico. Ou seja, o espírito que fez uma viagem espiritual ao mundo espiritual superior em relação ao dela, da crosta, né, da nossa crosta aqui, e a sensação de vertigem, né, teve aquela de sentir, de ter que retornar, e retornou, se acoplando nesses trabalhos espirituais a médiuns que se desdobram profundamente e quando deixam determinada vibração ou uma incorporação, né, uma passagem de uma entidade, retorna ao seu corpo físico, né, e recorda, muitas vezes até induzido pelo próprio dirigente, deve ser, né, e dando pulsos de acoplamento, e aí o médium se acopla. Muitos até têm determinados, assim, uma coisa de alguns segundos, sentir um pouquinho tonto e tal, e passa aí acoplado, né? Esse é o processo, também se dá todos os dias, quando nós dormimos, esse processo se dá. Não quer dizer que todas as vezes que nós dormimos, nós nos desdobramos e vamos para a viagem espiritual superior, ou se encontrar com outras situações, mas saímos do corpo, afrouxamos o nosso espírito, corpo espiritual, do corpo físico. Atendendo ao orientador, demoramos-nos em observação, notando que Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderira ao corpo denso, qual se fora por ela sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida pela bainha de sombra, ou seja, ela foi acoplada ao mundo dos encarnados, essa nossa, né, esse corpo físico denso, né, que muitas vezes até o espírito experimenta uma sensação não tão boa, porque ele é denso, ele é proporcional e necessário para o mundo dos encarnados aqui que chamamos. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós, ou seja, estava desdobrada em espírito, tinha uma outra sensibilidade. Se acoplou ao corpo físico, lentamente estava se acoplando e perdendo já a noção do que tinha vivenciado até minutos antes, ou instantes antes, né? Com a fisionomia calma e feliz, despertou, aí, ou seja, deve ter ficado alguns minutos ali acoplada ao corpo físico e logo despertou. Despertou
no veículo pesado, no corpo físico, né? Contudo, Antonina não mais nos viu, lógico, acoplou-se e não vê mais os espíritos. Isso é, a natureza é essa, né? Em geral, salvo algumas exceções mediúnicas de alguns médios, alguns que ainda. Mas, em geral, não acontece isso, né? Então, nós sonhamos durante a noite e quando acoplamos o nosso corpo físico, nós não ter vagas lembranças. E aí é uma outra componente que nós vamos ver agora. Era agora simplesmente a mulher humana, nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto, ou seja, ainda não estava plenamente dia, né? Estava amanhecendo, mas o quarto ainda estava escuro. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da benção, mas através de impressões a se esfumarem rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central de seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Ela tinha imagem. Nós, quando sonhamos durante a noite, muitas vezes, quando a gente está quase acordando, e tem a sensação de que sonhou tal coisa e cabocamos na nossa mente. Às vezes aquele sonho tem muita lógica, e tem coisas, tem sensações, às vezes com uma coisa boa, tem uma boa sensação, quando são coisas um pouco perturbadoras, nós demonstramos isso no nosso corpo físico, né, com a respiração ofegante ou sudorese, né, fica suando, e essas sensações. Então, isso é logo que nós estamos em processo de despertar, é entre o sonho ainda, a lembrança, né, meio às vezes sem nexo, porque nós não vamos lembrar tudo e principalmente em momentos sequentes do nosso despertar, ou seja, no estado de vigília. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos a se lhe perderem no obscuro escaninho da imaginação. Começamos aí começamos a colocar coisas da imaginação. Isso eu estou falando assim, descrevendo o fato dela, mas todas essas situações que ela passou nessa narrativa, nesse capítulo, todos nós passamos e vamos passar novamente. Todos nós, constantemente, diversos sonhos, desdobramentos, passamos por essa, ou o mérito dessas viagens ao mundo espiritual logo aqui superior, ou até nesses duplos nossos, tanto o duplo logo superior e os inferiores, quando não também lá mais embaixo ainda. Todos nós passamos por isso sistematicamente. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava, ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, naquele período do logo despertando. Procurava quantas vezes a gente sonha e fica assim, ah, eu queria me lembrar, eu quero me lembrar de mais coisas. Fica até mais fácil quando a gente tem fé, né? Acredita nesse desdobramento que a gente fica vasculhando, fica mais, pá, sonhei com o familiar tal, com afeto tal, que coisa boa, mas o que que ele quis me dizer mesmo? O que que foi? Não importa as palavras ditas, importa a mensagem. A mensagem, e aí mensagem a gente pode ter acesso melhor, é qual a sensação que nos deu a visão espiritual, o encontro espiritual. Qual a visão geral. Estava bem, me senti bem estar com ele, fiquei angustiado, não tão angustiado, fiquei com medo, fiquei pensativo. Essa é a mensagem, e essa a gente pode filtrar coisas que talvez não tenham sido tão boas, uma boa de uma oração, desejar luz, né, na noite seguinte ou durante o dia mesmo, se não orar por ele ou pela pessoa, pela situação ao qual a gente foi contemplado durante o último desdobramento do sono. Muito, muito interessante tudo isso, porque nos leva
Bom, então, em todas as palavras que ouvira do Filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não lhe restava na alma qualquer reminiscência, ou seja, o Clarencio induziu, como não só o Clarencio, os nossos amigos espirituais, aqueles que dão a nossa oportunidade no desdobramento, que a gente vai em viagem em algum local, quando bem acompanhado, nós somos retornados ao corpo, e aí o que é esses passes magnéticos que o Clarencio deu, o espírito do Clarencio, para que não se lembrasse objetivamente a integralidade, assim, o somatório de todas as nossas visões e impressões durante o nosso desdobramento do sono, não é apropriado que a gente se lembre de todos os detalhes. Até porque o importante é a mensagem, é a impressão, e não o detalhe. Pessoas que muitas vezes até querem aproveitar o sonho, querem saber o que quis dizer o fulano. Ah, ele me quis me dizer tal coisa. Nenhum espírito elevado vai querer passar a mensagem de dizer faz isso, faz aquilo. Tem, às vezes, uma conversa, tem alguma visita, tem algum assistir uma palestra, assistir, né, a situação que for. O objetivo maior é a consequência daquele encontro. E é isso que o espírito vai carregar no momento da vigília no dia seguinte. O Clarice, o que que fez? Tirou dela as impressões de tudo que ela viu, de tudo que ela vivenciou e deixou a mensagem: olha, meu filho está bem, tive a impressão de vê-lo bem, que bom. Vou agradecer, fazer oração, agradecendo assim por diante. Ô, Então, Francisco, a Sandra, Francisco, tem acontecido ultimamente, agora quando eu estava em crise, tinha quebrado o pé, estava uma série de problemas em casa. Por 2 noites eu sonhei com meu marido. Acho que sonhei porque eu lembro que do sorriso dele. Só do sorriso e a sensação boa que ficou em mim, sabe? Durante toda a manhã, assim, uma boa parte da manhã, aquela lembrança. Mas eu não sei o que foi dito. Não sei realmente o que foi dito no momento. Mas eu lembro que eu acordei com uma sensação muito boa. Eu andava triste, chateada devido aos problemas, sabe? E aquilo foi um consolo para mim, acordar com aquela sensação boa, sabe? Mas não exatamente, lembro realmente o que foi dito. exatamente o que que a gente estava tentando passar. Ficou a mensagem do que o encontro aconteceu, a tua fé contribui para isso, porque tu sabe que existem esses encontros durante a noite no desdobramento. Provavelmente ele, em conversas contigo, deve ter dito algumas coisas. Olha, não dá importância para isso, para aquilo, tudo vai passar e assim por diante e tal. Aí essa mensagem tu não te relembra, até porque esse é o objetivo o Clarencio que fez para ela. E isso ela tinha que esquecer. E tu também fosse induzida pelo amigo espiritual, o teu, não, o espírito que conduziu esse encontro, para não lembrar dos detalhes, não ficar com aquelas frases: ah, sonhei com fulano e me disse para fazer tal coisa. Isso não existe no mundo espiritual superior. Não existe espírito orientador, mentor, amigo espiritual mesmo, que vai induzir a esse comportamento. Agora, existe isso com espíritos do baixo astral? Existe. Existe. Os que vão colocar, fazer fofoca, vão fazer intriga, existe. Vão contar durante o sono, no desdobramento, querer induzir uma, né, de chamar que tem uma traição com esse amigo, com esse, às vezes um matrimônio, né, marido e mulher, Hum, briga profissional, isso existe durante a noite. E aí eu orar e vigiar. Que sim. bom que é quem tem essa percepção e saber assim: acho que isso aí não é meu, acho que isso não é agora, coisa de cima, não é. Quando é essa intriga. Uhum. E muito acontece isso, muito, muito acontece. Eu só lembro, eu lembro muito bem veio a sensação de um sorriso bonito, sabe? Um sorriso tranquilo, bonito. É isso que vinha à minha memória de manhã, assim, sabe? Como se eu estivesse vendo ele como ele era aqui quando dava aquele sorriso bonito dele, sabe? Como me dizendo, tá tudo bem, não tem nada, nada errado, né? Isso aí. Mas é uma sensação muito boa.
É muito É, bom. sim, eu tive várias dessas sensações de diversas formas, até às vezes de passado, né? Nos encontramos, às vezes, Uhum, com espírito de passado. A gente até não sabe explicar e às vezes fica até a sensação assim, pô, sonhei com uma determinada imagem histórica e tal, reminiscência de passado, que às vezes também amigos espirituais nos levam a uma determinada época para ver. A gente fica às vezes atormentado o espírito, como é na nosso passado de muita sombra, muita coisa equivocada que nós praticamos. Tem coisas boas que nós vivenciamos e que visualizamos. E às vezes os amigos espirituais dizem assim, não, mano, não te atormenta tanto com isso. Naquela fase mesmo, se eu tivesse a oportunidade de fazer isso, fazer aquilo, e nos leva a um flashzinho e dá uma sensação de que a gente está vendo um filme de história. É isso aí. E assim, e aí como é a mensagem, a sensação que importa, aí quando acorda, e logo que acorda, se lembra, ah, que coisa boa, agora compreendi tal coisa, né? Porque a gente fica se atormentando muito com essas uhum, coisas, até as obras espíritas nos levam a essa reflexão de ter que cuidar para não trabalhar muita culpa nisso aí, né? Então a gente vê essas coisas, ah, uhum, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa que é estímulo para a gente seguir na trajetória. certeza. Então, ela, a Antonina, movimentou-se, fez luz e ouvimos-la pensar, vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação deste sonho divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho. O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça, como se envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a, a sombra no recinto. Abraçando a caçula que repousava ao seu lado, novamente dormiu mais um pouco de manhã, né? Aquela coisa, acordou cedo, teve esse desdobramento, já era quase dia, e dormiu mais um pouco durante a manhã. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações na sua totalidade, né? Informou Clarence com atenção. Aí o Hilário pergunta, mas por quê? Admirado. E aí a explicação: raros são os espíritos habilitados a viver na Terra com as visões plenas da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal, ou seja, é aquela sensação que a gente, quando fica, se tudo que a gente vê de bom durante a noite nos dê essa sensação de plena de vivenciar aquilo ali, se lembrar de tudo, e aí volta para o corpo, imagina a melancolia, a depressão de acordar e aí ver essas coisas, ah, é problema aqui, problema ali, até o próprio mundo, até a própria visão da natureza, de ver o que ela teve lá naquele Educandá, naquela praça, as crianças brincando, o céu é mais azul, as flores são, né, o perfume, a natureza, as cores são mais vibrantes, porque isso aí é física quântica, é a expressão, o olhar espiritual que ela teve não é o mesmo de quando acorda, quando nós vemos o mundo aqui como ele é. É lógico que se a gente faz a viagem espiritual lá para baixo e vê aquelas coisas, né, aqueles tormentos lá das regiões umbralinas inferiores, né, das trevas e assim por diante, nós voltamos ao corpo meio que atormentados porque estamos espantados com o que nós vivenciamos, mas também sem muitos detalhes. Senão, o tormento seria maior ainda. Então, as duas coisas, esse equilíbrio, ele é necessário. Poucos são os espíritos, ele diz o Clarence, que têm essa capacidade psíquica de vivenciar isso. Aí vai se dizer, não é questão de mediunidade, é questão de vibração. Espíritos encarnados em processo evolutivo já que galgaram um determinado patamar, têm essa condição porque não se atormentam, né? Isso também vale para o mundo dos encarnados. Nem todos podem ver tudo, nem todos podem ouvir. Tem pessoas que ou vão ouvir um problema de alguém e se atormentam, né? Tem outros que se emocionam facilmente com determinadas situações. E esse equilíbrio, ele é necessário, porque o desequilíbrio, o desajuste em todos os sentidos, né? O superior, aquele que facilmente, isso aí, então fica um lunático, né? Aquela coisa, facilmente sensibiliza com tal coisa e tal, e perde o equilíbrio. Ou diante de problemas,
que são relatados para ele se atormentam e se desajustam. Então, esse equilíbrio ele é necessário. Isso passa pelo autoconhecimento. Cada um de nós tem que se conhecer, saber que tal coisa tem mais dificuldade disso, daquilo, e aí ou não vai se envolver em tal situação, ou não vai também se entregar a uma determinada situação que facilmente sabe que se desajusta, né? Isso em todas as situações. Então, a pergunta que é feita, e a resposta que foi dada, e aí, como isso é lamentável, alegou o meu companheiro, o Hilário, né? E o ministro, todavia, explicou ao paciente: cada estágio na vida se caracteriza por uma finalidade especial. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama a dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a sua extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Ou seja, as pessoas têm vontade, se eu soubesse, fácil, é muito melhor do outro lado. O que eu quero aqui? Eu queria abreviar. Já temos a autodestruição indireta que nós vivenciamos, né, cada experiência. Nós já temos as inclinações de se voltar para o passado, aquelas coisas. Então, porque quem se foi, olha essa mãe Antonina. O filho Marcos está lá, teve aquela sensação, mas tem mais dois filhos aqui. Os dois filhos estão ali na casa dela com dificuldades. A gente sabe por que que ela encarnou e teve esses filhos, e a gente vamos ver mais adiante também essa situação dela individual. E aí, a missão é aqui. Então, muitas, quando se vê pai, mãe, perdi esse, e aí esqueceu que tem outro filho, outra filha, ou outros filhos. Ou tem outra pessoa que também para acudir. Quantas vezes nós temos também, aí tem uma situação difícil, mas ficou uma mãe, ficou um pai, ficou alguém que está sob a nossa responsabilidade de dar suporte para essa encarnação. A gente vai querer se afastar porque teve um momento desse, então é a providência divina atuando. Então, o que o Clarencio fez nada mais foi do que dar o esquecimento para ela momentâneo de ficar só com a impressão da viagem espiritual. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro esbatidos nos seus contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração pleno isso, né? Até essas com o teu próprio relato, né? O Sandro, de saber que está bem nos causa, dá um conforto, né? E saber que a vida é transitória, até quando tem outros encontros, enquanto que está aqui, como também um dia vai acontecer lá do outro lado, que esse dia vai chegar, não importa quando, né? Cabe a providência. O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarencio quebrou quase de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho que nos aguardava. Qual é o velhinho que aguardava? Lembre quando elas saíram do corpo, a Antonina, e foram buscar uma outra que não foi denominada no início, né? E aí tinha um senhor que estava lá, que é o avô dela. Esse avô dela ficou ali e ele pediu ajuda. E o Clarence disse assim: olha, fica guardando o lar aí com as crianças, e as crianças eram os dois bisnetos dele, uma e outra, são os bisnetos dele, que ele é o avô da Antonina. Aguarda aí que na volta nós conversamos. E ele se sentiu até bem, porque ninguém pedia nada para ele, e ele viu aquele homem, né, aquela autoridade vibratória que é o Clarencio de pedir para ele ficar guardando aí as crianças que na volta a gente conversa. E aí eles retornam e vem um ancião, um senhor, né, dormindo numa cadeira, espírito dormindo na casa da Antonina. Aí o Hilário pergunta: será sono? Mais novo
mais novo que eu na vida do além, e dormindo. Aí eu uso assim, confirmou o instrutor benevolente. Na fase em que se encontra, o Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Ele estava muito atrelado ao mundo dos encarnados. Não prescinde, assim, de repouso para refazer-se. Ou seja, vive como um encarnado lá do outro lado, e tem que dormir, o espírito também dorme, mas ele dormindo assim, de uma forma que o Hilário percebeu, como se encarnado estivesse ali, né? Tá ali dormindo na cadeira e tal, e não se utilizando de recursos que até no mundo espiritual existe, até para dormir menos, aproveitar mais o tempo de repouso, né? Se menor tempo e mais de mais conforto para o próprio espírito. E aí vamos fazer o parênteses. Aqui ele fala do Leonardo, o avô da Antonina. Quem é o Leonardo? Vimos lá 3, 4 capítulos para trás que o Leonardo nada mais era do que o Leonardo Pires. Lembra aquela história? Teve um capítulo que a gente abordou da história da época da Guerra do Paraguai. O Leonardo Pires era o avô da Antonina e ele teve uma encarnação e que durante a Guerra do Paraguai, ele esteve envolvido lá, a Guerra do Paraguai foi em 1864 até 1870, uma guerra que durou 6 anos. E naquela época ele estava envolvido, ele era um enfermeiro militar, atuava no quartel-general na época, e ele, naquela encarnação, ele praticou um crime, e praticou um crime contra um tal de José Esteves. Esse José Esteves era também um enfermeiro, mas começou a dar em cima da mulher dele, a mulher do Leonardo Pires. A mulher do Leonardo Pires, é importante ver esse nome que ele vai voltar agora, no próximo capítulo, era a mulher chamada Lola Ibahuri. Lembra aquele nome, Lola Ibahuri? Ela era a mulher do Leonardo Pires e quem acabou seduzindo a mulher dele foi esse José Esteves, que era um enfermeiro colega do Leonardo. O Leonardo flagrou a esposa sendo galanteada pelo isso. Não se sabe isso, que houve se houve um relacionamento dos dois e tal. E aí, o que o Leonardo Pires fez? Ele não afrontou a mulher, ele não disse nada para esse José Esteves, ele simplesmente arquitetou assassiná-lo. E mais adiante, no conflito da Guerra do Paraguai, em determinado local lá, ele envenenou esse José Esteves. E não foi apurado. Na causa foi a indisposição e tal, e tal. Alguns até podiam, né, que a gente viu naquele capítulo, que podia ser investigado, e deixaram por isso que estava em guerra. E o Leonardo Pires, ele nesse momento, né, e durante a guerra, ele tinha uma amizade muito grande com um general lá, que depois foi afastado e foi substituído por um príncipe, né, na época nós estávamos no Império, no Brasil, e o Dom Pedro II designou um príncipe Dom Gastão de Orleans e Bragança, que era genro do Dom Pedro II, e que substituiu o tal do general. E aí teve esse relacionamento ali profissional, militar, com esse Leonardo Pires. Isso tudo bem naquela década ali, 1860 e poucos até 1870. E esse príncipe, né, Dom Gastão, ele era o nome dele conhecido era o Conde D, que era o marido da princesa Isabel. Então, esse personagem esteve vinculado com esse Leonardo Pires e, naquela época, ele, né, praticou aquele assassinato, matou o José Esteves, que já estava reencarnado aí nessa época, ele já reencarnou. O José Esteves não se tornou um obsessor do Leonardo Pires. Ele simplesmente, né, se afastou e não se tornou a obsessão. A obsessão do Leonardo Pires foi a auto-obsessão, a culpa, o remorso do ato insano que ele havia praticado.
Só que tem uma questão, o Leonardo Pires estava encarnado nessa fase em 1870, né? Ele teve uma encarnação muito longeva, ele desencarnou com quase 90 anos. Então já foi no século que se passou essa obra, dessa descrição. Então, o que aconteceu durante esse período que ele ainda estava encarnado? O José Esteves reencarnou, não se tornou obsessor dele, nada. E esse senhor, né, o Leonardo Pires, desencarna aos quase 90 anos e fica no mundo espiritual remoendo aquela culpa, aquele remorso dele. Inclusive, tem aí passagem que ele fica até próprio, tenta reconduzir ao próprio corpo físico, vai até o cemitério e procura coisa, mas o que que é que me fez? Ele percebe que desencarnou, mas ele não tem ninguém culpando ou praticando a obsessão, e sim ele remoendo a sua própria culpa. Ninguém dava bola para ele ainda se achava, né, o militar, por vezes, tinha alucinações de achar que era o amigo do tal do general, que foi depois substituído pelo Conde D, e tentava interferir, e tinha a autoobsessão plena, né, e o remorso implacável. Essa foi a situação do Leonardo Pires naquela encarnação. O que acontece com a mulher dele que havia traído ou foi seduzida por esse Luiz Esteves? É a Lola Ibarruri, que nós vamos ver mais adiante. Ela é a reencarnação na Antonina, a neta dele. Então ele vai lá sem perceber, pedindo ajuda para ela, para aquele lar, que é a única que dá um pouquinho de atenção para ele nos momentos quando ela estava em desdobramento. E aí nós vamos ver até na sequência, que vai ser no próximo capítulo, a assistência plena que o Leonardo Pires recebe, e aí a informação também de que ele nada mais era do que um reencontro com a sua ex-esposa que o havia traído por indução do próprio esse José Estevão, né? É essa questão o Clarencio, ele começa, antes de a gente aproximar para o próximo capítulo, que vai ser só semana que vem, o Clarencio ele informa, e aí nessa leitura nós vamos ver agora, a questão dos hábitos, e ele, como desencarnado, vivendo como se encarnado ainda estivesse. Então nós vamos ver, dar seguimento à nossa leitura, que aí o Clarencio faz a análise, porque o Hilário faz a observação, né, de que ele está ali, e aí dormindo e tal, e tal. E aí, examinamos-lo detidamente, sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao fosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Ou seja, ele vivia, apesar de desencarnou tarde, né? Bem no início do século passado. Isso aqui é um relato por volta aí de 1949, 50, né? Fim da década de 40. E esse relato dá que ele estava vivenciando, peregrinando né, na sua auto-obsessão no mundo dos encarnados, como acontece muitas vezes. E ele, aí o André diz, deixei o Hilário apruridos de curiosidade que em outro tempo me assaltavam de noturno. E aí o que acontece? O André Luiz, que já passou por essa curiosidade de ficar vendo e assistindo coisas e cheio de perguntas. O Hilário, que era menos experiente que o André Luiz, também médico, e ele começa a borbulhar perguntas, né, no campo mental. Claro que aí Clarencio, o André Luiz, que já tinha essa capacidade de ler o campo mental, o Hilário já estava também avançando nesse aprendizado. Após de observar o aspecto desagradável, meu colega inquiriu sobre as razões de tal obscurecimento. O ministro não se fez de rogado e explicou. O psicossoma, ou seja, corpo espiritual, ou perispírito, na definição espírita,
não é idêntico de maneira absoluta em todos nós, assim como, na realidade, não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Aqui já vem também uma explicação para nós. Por que que nós temos a identificação pelas digitais, hoje mais de forma moderna, pela identificação da face, né? Nenhuma face ou digital é igual a outra na civilização humana. Nenhuma. Nenhuma é igual a outra. Nós já vimos lá no Missionários da Luz que nenhuma reencarnação é igual a outra. Nenhum desencarne é absolutamente igual ao outro. Sempre há alguma situação, né, que diverge de um para o outro. Então, não existe absolutamente, existem linhas gerais, isto sim. Existem as nossas semelhanças, existem o nosso corpo físico, ele é constituído por células, o agrupamento de células são os nossos órgãos, né? Então, e nós temos o fator nosso do gene, o fator genético, né? É o, é o, é o genético e o fenótipo, que são as nossas semelhanças do nosso jeito de ser, e muitas vezes isso é adquirido pela convivência. Quantos casos que nós conhecemos de pessoas que não são, né, até filhos que foram adotados, ou filhos, né, que foram constituídos num núcleo familiar posterior, né, um enteado, uma enteada, e que com o tempo pegam o jeito da mãe, o jeito do pai. Isso se chama fenótipo. São as semelhanças pela convivência. O gen já, lógico que tem um outro comando, mas nenhum gen é absolutamente igual ao outro na sua constituição plena, como não há corpos iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas. No círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Renascemos na Terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. O dipsômano, ou seja, o alcoólatra, né, aqueles que são viciados em álcool, dipsômano, que ele usa aqui, não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. Ou seja, ele deu até essa dica aqui, que o Leonardo Pires, no mundo espiritual, e até provavelmente quando era encarnado ainda, tinha o hábito, né, desregramento do consumo de álcool. E no mundo espiritual seguiu tomando álcool, ingerindo álcool, e principalmente quando os espíritos eles passam a ter, têm esse hábito no mundo espiritual, eles se sentem melhores em ambientes onde haja consumo de álcool. Assim também para as drogas, assim também para o desregramento do sexo, assim também são os hábitos nocivos, né, que irradiam no comportamento desses grupos de espíritos, que formando até, muitas vezes, até grupos falanges espirituais, nesses ambientes, né? Nesse mundo espiritual desregrado dos vícios, existe uma gama imensa de espíritos que estão ali se sentindo, se sentem melhor percebendo como encarnado do que como um desencarnado. Então, é esse hábito que tem o Leonardo Pires, que ele está ali num lar, né, no caso aí da neta dele, e ele ali instalado, tendo as sensações como se fosse ainda um encarnado. E dentre outras situações que ele vivenciava, era a ociosidade, né, que nós vamos ver agora aqui. Imprimindo grave em torno à voz, ponderou. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual.
Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Uma coisa interessante. Lembrei-me repentinamente de alguns dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres. Mas, vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou: no campo das grandes virtudes, os pais usam, por vezes, a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis que, consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância, no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. E sorrindo acrescentou: na família consanguínea ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho que repousava e continuou comentando, mais particularmente com Hilário. Conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, do ódio, do desencanto, à aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as de modo no veículo que lhe serve às manifestações. Daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Mas e se o nosso irmão trabalhasse, se ocupasse, né? Se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir, por exemplo, né? Perguntou Hilário. Ah, indiscutivelmente o trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio. O serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto de nós, diariamente através de mil modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico, cristalizante em nossas ideias, fixando-as, por vezes, durante tempo indefinível. Se pretendemos possuir um psicossoma, um corpo espiritual, sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável no bem. É por esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores, suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Ou seja, o que os espíritos são sempre, né, a recomendação que é dada a todos os espíritos no mundo espiritual, né, para nós também, que serviria para nós, se não é um dizendo para o outro, a consciência nossa, as leis divinas nos induzem a isso, se ocupar, servir. A ociosidade é um mal que assola a espiritualidade como um todo. Os espíritos, diz assim, os espíritos na erraticidade, vagando por aí, ou fazendo isso ou aquilo, quando não se ocupam, o encarnado que não se ocupa, não coloca a cabeça a trabalhar com outros valores, né? Com o pressuposto até de servir, tá, vai ter o seu retorno espiritual, o seu salário, né? A sua recompensa necessária a se manter materialmente, sim, é legítimo, mas a ociosidade é a ociosidade do pensamento, a ociosidade do não servir, qual é o propósito de vida? E no mundo espiritual,
Existem muitas, o número é infindável de espíritos que estão aí naquela coisa, vou viver a vida, e essa ociosidade vai levando à exaustão. A exaustão, porque o dispêndio de energias para vivenciar, quantas pessoas pensam assim, a própria aposentadoria, se posso dizer, que muitas das coisas que a gente está trabalhando, trabalhando, eu trabalhei 43 anos com, né, carteira assinada desde os 15 anos. Eu me lembro que eu tinha assim aquela coisa da aposentadoria e tal. Foi depois, claro, o primeiro momento depois da aposentadoria até é muito bom. Chega depois vão mudando as coisas, né? E até porque uma série de coisas, até mesmo do ponto de vista material, porque aí também a remuneração do aposentado não é a mesma quando estava na ativa, bem diferente, e as preocupações são outras, a falta de energia para uma série de situações, né? Problemas assim, de reequilibrar muitas vezes a saúde, e assim, eu vou fazer tal coisa quando me aposentar, e tem coisas que não vai fazer e acaba não fazendo. Não faz porque passa a ser também outros valores, e aí tem aquela coisa, eu gostaria de me aposentar e vai aqui, vai ali. Chega um momento em que, se não substituir a tarefa por outras ocupações, vem a ociosidade e a prostração psíquica, física e do pensamento como um todo. Então, o que que falta aí é exatamente esse propósito, o de se ocupar, transmutar com outras tarefas, com outras situações, né? De, É isso sempre. que eu ensino meus filhos e digo para eles: vocês têm que viajar, têm que sair, façam enquanto é jovem, depois começa a ter dor aqui, dor ali, já não tem mais vontade. Quando trabalhava, estava os dias cansada, eu sonhava com a aposentadoria. Hoje eu me arrependo, meu Deus, por que que eu não fiquei por lá, né? E outra coisa, tem que fazer na hora, aqui agora, como agora se ensina isso, né? Vive o agora. E depois acontece isso. É menor o salário, muda as preocupações. Eu, como mulher, ainda tenho tarefa. Agora, dispenso, tenho uma funcionária ainda em casa, porque já ainda dá muita, mas eu me ocupo. E é o que eu digo para eles: vocês arrumem alguma coisa para fazer que não seja envolvido nesse trabalho que estão fazendo agora. Alguma coisa para vocês seguirem na vida depois, né? Isso, exatamente. E essa questão Porque ficar parado é horrível, né? não, Sem ter o que fazer. e essa busca, às vezes, do prazer, estava falando das viagens, eu vejo É. hoje, assim, eu pensava assim, tá, férias, aí tirava poucas férias, aí quando vai viajar, foi tão pouco, foi pouco e o necessário, porque também não é a viagem longa que vai te trazer o maior prazer, ao contrário, vem aquela mesmice, aí vem a ociosidade do descansar, a ociosidade do Descansar, exatamente. eles viajam, e ficava 3 meses em tal lugar. Não Não, fica. deixa de ser prazer, passa a ser cansativo. Então, às vezes, até não é de graça que tem essa coisa, tá? Tem as férias, tantos dias por ano, vai fatiar ela, vai desmembrar, não importa. Mas aquela viagem, aí ela é intensa, mas foi boa, aí fica boa lembrança. Boa, é boa lembrança. Assim também as nossas convivências, às vezes é assim, tal festa, tal confraternização de família e tudo. Ah, que bom que demorasse mais tempo. Às vezes é sair no ponto alto. A nossa vida é uma senoide, né? Ela vai, volta e tal. Sair no ponto é aqui, tá assim, aí vem a exaustão do encontro, né? Aí vem aquela companhia que às vezes a gente recebe ou até vai no local, né? E aí tá tudo, saudade, boas experiências, troca, que coisa afetiva. Aí a convivência, às vezes, quando vai passando, porque cada um tem a sua história, não adianta interagir. Isso aí também a física quântica tem essas explicações, Sim, né? A própria neurolinguística estuda essas coisas dessa interação psíquica entre as pessoas, pensando de forma diferente, e às vezes vai colocar o seu pensamento em prática, e quanto maior o tempo de convivência que ele é para ser efêmero e voltar, até cada um o respeito e manter, e sai no alto. Agora as pessoas vão à exaustão, e aí vem o atrito, aí vem a coisa, às vezes até pontos a serem reparados, que seria o nosso karma, né? Que esses pontos sim. mais importantes, como diz o Inácio Pereira,
o mínimo possível, saindo daí com novos karmas. Tenta levar esses aí que estão aí, levar, procurar o bem com esse, mas não some mais, não some mais para trazer Some para cá. mais, exatamente, não some mais. E a gente acaba até se afastando um pouco do agito das coisas, porque Exatamente isso. não tem mais aquele mesmo interesse de coisas da vida. Vão mudando, né? E voltar para si o interior, aquele do o É com o silêncio interior. interior, né? Quantas vezes se a gente tivesse a sabedoria de utilizar o silêncio, que a gente não teria gravado as situações. Silenciar, assistir, não estou com a resposta, vou reagir mal, vou ter uma raiva, vou ter uma, né? Vou silêncio, silêncio, espera, deixa eu passar mais um pouco. E aquele silêncio, se a gente levar para o desdobramento noturno, provavelmente durante a noite, alguma análise com algum amigo espiritual, alguma reflexão, a gente vai fazer e no outro dia é uma outra situação. Nada melhor que se diz que é um bom travesseiro, né? Aquela coisa do acontecer o desdobramento e bons encontros durante a noite, como esse que foi relatado neste capítulo. Lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam um novo dia, né? Já estavam todas, já então acordadas. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que para socorrer o ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente, porque semelhante serviço demandaria, talvez, a cooperação de companheiros encarnados, que não deviam ser incomodados na paisagem diurna. O ministro convocou-nos à retirada, ou seja, esse atendimento vai ser feito ao Leonardo Pires no próximo capítulo, e envolvendo encarnados. E os encarnados não seriam convocados logo de manhã, né? Então teria que ser um preparo na noite seguinte que eles fariam esse atendimento com o auxílio de outros encarnados, provavelmente em desdobramento. A gente vai ver no próximo capítulo. O prosseguimento da tarefa assistencial, desse modo, foi marcado para a noite seguinte. Terminou o capítulo. Eu acho que é isso, pessoal. Fizemos de uma forma diferente, porque coube a mim ler hoje, e já aproveitei para comentar e fica, eu acho que até às Ficou vezes. muito bom assim, o Francisco. Gostei muito dessa maneira, porque já vai falando e comentando, né? Só que é E muito cansativo para ti fazer isso todo dia, né? Claro. faço com prazer, né? Você não tem. Gosto, a coisa que eu mais gosto atualmente de fazer são esses nossos encontros que me Eu estimulam também a gosto. ter mais e fazer, e tudo que fica registrado e que o mundo espiritual, os nossos amigos espirituais, sempre nos colocam na frente do espelho, que são coisas que tanto que a gente diz ou que ouve, que é para nós mesmos, né? Então, Mas ficou muito interessante, porque na hora que está saindo o assunto, tu já comenta alguma coisa ligada a ele. Ficou muito interessante a aula mesmo. isso aí. Não Então, era só leitura. pessoal, nós vamos então encerrar agora o nosso encontro, como sempre, em gratidão, a gratidão aos nossos amigos espirituais, a gratidão a Jesus, né, e através dos seus mensageiros, que hierarquicamente sempre nos auxiliam, a todos na espiritualidade superior, a todos aqueles necessitados de alguma paz, através de algumas palavras, de algumas intuições e inspirações que o mundo espiritual nos propicia. A toda essa situação, sempre, sempre a nossa gratidão. A gratidão por estarmos aqui, a gratidão que o nosso porvir possa ser de maior sublimidade, né, de elevação espiritual, com auxílio sempre da interpretação do Evangelho de Jesus. Pai nosso que está no céu, Então, santificado caso seja o seja vosso a nome. próxima, Venha a nós o venha vosso a nosso reino, reino, seja feita a seja vossa feita a vossa vontade, vontade, assim na assim terra na como terra no como céu. no céu. O pão O nosso de pão cada nosso dia de nos cada dai dia, hoje. Perdoai as nossas perdoa as ofensas, ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos. perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos Não deixeis nos deixeis cair em tentação, e livrar livrai de do todo mal. mal, Senhor, e que Que assim assim seja.